Vamos então começar o nosso capítulo 1. Capítulo 1, página 11. Era a hora do almoço, hora de ir para casa, e as crianças circulavam com seu barulho habitual, zigue-zagueando para apanhar seus casacos e chapéus. Todas, menos Gibbs. Ele recuara até o canto da sala e lá permanecia agachado, cabeça baixa, braços dobrados e firmemente cruzados sobre o peito, ignorando o mundo à sua volta. Os professores aguardavam. Esse era seu comportamento habitual na hora de ir para casa. Miss Jane Reda ajudava as outras crianças quando se fazia necessário e, disfarçadamente, observavam Gibbs. Uma a uma, as outras crianças iam deixando a escola, à medida que suas mães as chamavam. Quando as professoras ficavam a sós com Gibbs, trocavam rápidos olhares entre si e o olhavam oprimido contra a parede. Sua vez, Miss Jane dizia, e caminhava calmamente para fora da sala. Vamos, Gibbs, está na hora de voltar para casa. Está na hora do almoço. Reda falava com paciência. Gibbs não fazia nenhum movimento. Sua resistência era total e cheia de tensão. Vou ajudá-lo a vestir o casaco, Reda dizia aproximando-se dele vagarosamente, levando-lhe o agasalho. Ele nem sequer olhava para cima. Comprimia-se contra a parede e cobria a cabeça com os braços. Por favor, Gibbs, sua mãe logo estará aqui. Ela chegava sempre atrasada, provavelmente esperando que a batalha do chapéu e do casaco já tivesse terminado e que então Gibbs pudesse segui-la pacificamente. Reda aproximava-se mais de Gibbs e, inclinando-se, batia com carinho em seu ombro. Vamos, Gibbs, você sabe que é hora de ir, repetia gentilmente. Como um monstrinho, ele a agredia, esbofeteando-a, arranhando-a, tentando-a mordê-la, gritando estridentemente. Não vou para casa, não vou para casa, não vou para casa. Era o mesmo clamor todos os dias. Eu sei, Reda insistia, mas você tem que ir para casa almoçar. Você quer ser grande e forte, não é verdade? Gibbs ficava passivo. E de repente, abandonava a atitude de luta contra a Reda. Deixava que ela colocasse seus braços dentro das mangas do casaco e o abotoasse. Você voltará amanhã, dizia-lhe Reda. Quando sua mãe o chamava, Gibbs seguia com ela, com o rosto manchado de lágrimas e uma expressão de vazio nele estampada. Quando a batalha era mais longa e a mãe chegava antes que estivesse terminada, o motorista era enviado para apanhá-lo. Era um homem muito alto e forte. Entrava, tomava Gibbs nos braços e carregava-o para o carro, sem dirigir uma palavra a ninguém. Em determinadas ocasiões, Gibbs esmurrava-o e gritava, dominado pela fúria. Em outras, tornava-se subitamente silencioso, inerte, derrotado. O homem nunca falava com o garoto. Parecia-lhe indiferente se ele lutava e vociferava ou se permanecia submisso. Havia quase 2 anos que Gibbs frequentava essa escola particular. Os professores haviam tentado, por todos os meios, estabelecer relações com ele, suscitar-lhe uma resposta, mas haviam sido tentativas repetidas e frustradas. Ele parecia decidido a manter-se isolado das pessoas. Pelo menos era o que Reda pensava.
Seu progresso na escola era evidente. Quando começou a frequentá-la, não falava nada e jamais se arriscava a sair de sua cadeira. Durante toda a manhã, permanecia sentado, mudo, imóvel. Decorridas várias semanas, principiou a levantar-se e engatinhar ao redor da sala, parecendo perceber algumas coisas à sua volta. Quando alguém se aproximava, Gibbs precipitava-se como uma bola no chão e não mais se movia. Nunca olhava diretamente para os olhos de uma pessoa. Jamais respondia quando alguém lhe falava. Sua assiduidade era perfeita. Todos os dias, sua mãe o trazia para a escola de carro. Ou ela mesma o conduzia, austero e silencioso, ou o motorista carregava-o, colocando junto à porta dentro da escola. O menino jamais gritava ou chorava no caminho para o colégio. Deixado bem na entrada, Gibbs ali permanecia, choramingando e esperando até que alguém viesse e o levasse para a sala de aula. Quando usava agasalho, não esboçava nenhum movimento para tirá-lo. Uma das professoras cumprimentava-o, tirava-lhe o casaco e deixava-o pronto para fazer o que desejasse. Logo, as outras crianças ocupavam-se diligentemente com atividades em grupos ou com trabalhos individuais. Gibbs passava o tempo engatinhando ao redor da sala, escondendo-se sob as mesas ou atrás do piano, olhando livros durante horas. Havia alguma coisa em relação ao comportamento de Gibbs que impedia os professores de classificá-lo, segura e rotineiramente deixá-lo seguir seu caminho. Suas atitudes eram tão paradoxais. Às vezes, apresentava indícios de retardamento mental, em grau extremo. Outras vezes, realizava certas atividades com tanta rapidez e tranquilidade que evidenciava possuir, de fato, um nível de inteligência superior. Se desconfiava que o estavam olhando, imediatamente recolhia-se à sua concha. Durante a maior parte do tempo, engatinhava em volta da sala, espreitando por baixo da mesa, balançando-se para frente e para trás, mastigando um lado da mão, chupando o polegar e deitando-se de bruços, rígido no chão. Quando qualquer professor ou colega tentava fazê-lo participar de alguma atividade. Ele era uma criança solitária, num mundo que certamente lhe parecia frio e hostil. Não raras vezes, era acometido por acessos de raiva na hora de ir para casa, ou quando tentavam obrigá-lo a fazer algo que ele não queria. Os professores tinham decidido, havia bastante tempo, que sempre o convidariam para participar do grupo, mas jamais tentariam impor-lhe qualquer atividade, a não ser que fosse absolutamente necessário. Ofereciam-lhe livros, brinquedos, quebra-cabeças, enfim, todo tipo de material que pudesse interessar. Gibbs nunca recebia nada diretamente de ninguém. Se o objeto fosse colocado na mesa ou no chão perto dele, apanhava-o depois de certo tempo e o examinava cuidadosamente. Nunca deixava de aceitar um livro. Olhava atentamente as páginas escritas entre aspas, como se pudesse ler, fecha aspas, como Reda frequentemente dizia. Em muitas ocasiões, uma professora sentava-se perto dele e lia uma história ou falava-lhe sobre alguma coisa enquanto Gibbs deitava a cabeça no chão,
sem se mover, mas jamais olhava para cima ou demonstrava um interesse evidente. Mas Miss Jane, ocupava-se dele da seguinte maneira. Explicava-lhe muitas coisas enquanto segurava os objetos na mão, demonstrando o que expunha. Às vezes o assunto eram ímãs e o princípio da ação magnética. Outras, uma pedra interessante. Ela conversava sobre qualquer assunto que julgasse capaz de despertar-lhe o interesse. Confessava em várias oportunidades que se sentia como uma tola, como se estivesse falando sozinha. Entretanto, pequenos detalhes, como a atitude atenta do menino, davam-lhe a nítida impressão de que ele estava ouvindo. Além disso, perguntava-se frequentemente o que ela teria a perder. Os professores estavam inteiramente frustrados em relação a Gibbs. A psicóloga da escola o havia observado e tentado testá-lo várias vezes, mas ele não estava pronto para ser testado. O pediatra da escola, depois de examiná-lo diversas vezes, desistiu desanimado. Gibbs predispôs-se contra o médico de jaleco branco e não o deixava aproximar-se. Recuava até ficar com as costas contra a parede e colocava as mãos para cima, entre aspas, prontas para arranhar. Fecha aspas. Prontas para lutar se alguém tentasse aproximar-se. Ele é um tipo estranho, disse o pediatra. Quem pode saber? Retardo mental? Psicótico? Lesão cerebral? Quem pode se aproximar o suficiente para descobrir as causas de sua estranha conduta? Aquela não era uma escola para retardados mentais ou crianças com problemas emocionais. Na realidade, era uma escola particular destinada exclusivamente a crianças de 3 a 7 anos de idade, instalada numa antiga e bela mansão, na parte mais luxuosa do lado leste de Nova York. Tinha uma tradição que atraía os pais de crianças especialmente inteligentes e sociáveis. Para matriculá-lo, a mãe de Gibbs persuadiu a diretora e usou sua influência através do conselho de diretores. Sua tia contribuía generosamente para a manutenção da escola. Em razão dessas pressões, Gibbs foi admitido no grupo de nível maternal. Os professores haviam sugerido de repetidas vezes que Gibbs necessitava de ajuda profissional. A resposta da mãe era sempre a mesma: dê-lhe mais tempo. Quase 2 anos haviam decorrido, e embora Gibbs tivesse apresentado algum progresso, os professores sentiam que aquilo não era o suficiente. Parecia-lhes injusto deixar a situação prolongar-se por mais tempo. Podiam apenas esperar que eles saíssem de sua concha. Quando discutiam sobre o garoto, e não havia dia em que não o fizessem, terminavam sempre sentindo-se perplexos e desafiados pela criança. Afinal de contas, Gibbs tinha somente 5 anos de idade. Poderia ele, na verdade, estar consciente do mundo que o circundava e manter tudo trancado dentro de si? Parecia ler os livros que examinava. Isso, diziam de si para si, era ridículo. Como poderia uma criança ler se não sabia expressar-se verbalmente? Poderia tal criança tão complexa ser considerada retardada mental? Seu comportamento não confirmava tal hipótese. Seria ele um autista? Estaria em contato com a realidade? Muito frequentemente parecia que seu mundo era uma atroz realidade.
um tormento de infelicidades. O pai de Gibbs era um renomado cientista, brilhante, todos diziam, mas ninguém na escola jamais o vira. Gibbs tinha uma irmã mais nova. Sua mãe dizia que Dorothy era, entre aspas, muito inteligente e uma criança perfeita, fecha aspas. Ela não frequentava a mesma escola. Certa vez, Hedda encontrou-a em companhia da mãe no Central Park. Gibbs não estava com elas. Hedda declarou aos professores que, em sua opinião, a, entre aspas, perfeita Dorothy não passava de uma, entre aspas, pirralha mimada. Estava simpaticamente interessada em Gibbs e admitia ser tendenciosa sua avaliação sobre Dorothy. Sua fé em Gibbs levava a crer que algum dia, de alguma maneira, ele se libertaria de sua prisão de medo e ódio. A equipe de professores decidiu finalmente tomar uma atitude em relação a Gibbs. Alguns pais já começavam a reclamar de sua presença na escola, sobretudo depois que ele arranhou uma criança. Foi nessa altura dos acontecimentos que me convidaram para participar de uma reunião dedicada aos problemas de Gibbs. Como psicóloga clínica, tenho me especializado no trabalho com crianças e seus pais. A primeira vez que ouvi falar sobre Gibbs foi numa reunião. E o que aqui escrevi me foi relatado pelos professores, psicólogo e pediatra da escola. Pediram-me que observasse o garoto e a mãe e então emitisse uma opinião para a equipe docente e administrativa do colégio, antes que decidissem dispensá-lo e registrá-lo como um de seus fracassos. O encontro foi na escola. Ouvi com interesse todas as observações. Fiquei impressionada com o impacto que a personalidade de Gibbs havia causado naquelas pessoas. Sentiam-se frustradas e desafiadas continuamente pelo seu comportamento estranho. Sua firmeza limitava-se a uma antagônica e hostil rejeição às pessoas que poderiam aproximar-se muito dele. Sua evidente infelicidade preocupava aquelas pessoas sensíveis que sentiam sua triste depressão. Tive um encontro com sua mãe na semana passada, disse-me Miss Jane. Comuniquei-lhe que, muito provavelmente, deveremos desligá-lo da escola, porque sentimos ter feito o que podíamos para ajudá-lo. Mas mesmo nosso máximo esforço não basta. Ela ficou muito frustrada. Mas ela é uma pessoa muito difícil de descrever. Concordou em deixar-nos chamar uma psicóloga clínica e tentar, mais uma vez, avaliá-lo. Falei-lhe sobre você. Aqueceu em ter uma conversa com você sobre Gibbs e deixar que o observe aqui. Depois, pediu que, se não pudéssemos mantê-lo conosco, lhe sugeríssemos uma escola com internato para crianças excepcionais. Disse que ela e o marido já aceitaram o fato de que Gibbs é um retardado mental ou provavelmente tem alguma lesão cerebral. Tal observação suscitou uma explosão em Hedda. Ela prefere acreditar que ele é um retardado mental do que admitir que talvez ele seja emocionalmente perturbado e que talvez ela seja a responsável, exclamou. Parece que não somos capazes de ser bastante objetivos em relação a Gibbs. Penso que ficamos com ele por tanto tempo e fizemos muito pelo pouco progresso que ele conseguiu. Não poderíamos expulsá-lo, pois lá fora não haveria mãos que o defendessem. Não temos sido capazes de discutir sobre Gibbs sem ficarmos envolvidos em nossas próprias reações emocionais relacionadas a ele e às atitudes de seus pais.
e não estamos mesmo certos de que nosso julgamento sobre seus pais seja justificado. Estou convencida de que ele está prestes a desabrochar, Reda prognosticou. Não acredito que possa segurar suas defesas por mais tempo. Havia, obviamente, alguma coisa nessa criança que cativava os interesses e sentimentos de todos. Pude sentir a compaixão daqueles que trabalhavam na escola por esse garoto. Pude sentir o impacto da sua personalidade. Pude sentir e compreender a consciência opressiva de nossas limitações para entendermos, em termos claros e precisos, os intrincados mistérios de uma personalidade. Pude admirar o respeito por esse menino que transparecia na reunião. Estava decidida que veria Gibbs em uma série de sessões de ludoterapia, se seus pais concordassem. Não tínhamos nenhuma maneira de saber o que poderia ser ainda acrescentado à história de Gibbs.